Boa noite, pessoal. Como é que estão todos? Nossa, falei agora igual o Zé Grosso. Boa noite, pessoal. Como é que estão todos? Espero que todos estejam bem. Para quem não é muito familiarizado com o universo dos espíritos, né? Zé Grosso é um espírito maravilhoso que é bastante conhecido aqui por nós, alguns de vocês devem conhecer, e ele tem essa característica mais efusiva, sabe? Ele fala alto e gesticula, enfim. Ele é muito legal da gente ouvir e conversar com ele, de uma sabedoria fora do comum. Ex-cangaceiro, enfim, amigo inseparável de um espírito também que se chama Palminha. Então, quando ele chega assim nas nossas reuniões mediúnicas, ele fala assim, boa noite, e aí começa, todo mundo ri, enfim. Mas nós não vamos falar sobre Zé Grosso hoje, não. Nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, como todas as vezes nós conversamos. Mas antes eu quero dizer que, mais uma vez, eu estou aqui fazendo esse trabalho com vocês, porque nesse momento Robson Pinheiro está reunido com Elaine Pinheiro, que não é parente dele, e também com a Luciana Guilherme, para resolver algumas questões internas no que dizem respeito ao colegiado, plataforma, clínica, instituto, enfim. É um ajuntamento de instituições e eles estão trabalhando nisso, por isso eu estou aqui mais uma vez com vocês, vocês e eu com vocês, para a gente bater esse papo. Como sempre, Israel, do outro lado da telinha, do vidro que a gente chama de aquário, vocês não vão ver, mas ele deu um tchauzinho. Bom, hoje a gente vai conversar sobre terapias integrativas e, na verdade, nós vamos falar sobre um curso incrível que nós temos na plataforma e que é a menina dos nossos olhos, por assim dizer. E primeiro eu vou contextualizar como esse curso nasceu, né? Quais foram as bases por onde nós caminhamos e como fundamentamos esse curso que está lá, enfim, fazendo a sua trajetória de sucesso. Pois bem, há muito tempo atrás, parece historinha, né? Mas algum tempo atrás, a espiritualidade, representada pelo espírito Joseph Kleber, Alex Arthur também esteve presente, mas em menor monta. Quem esteve à frente do projeto foi Joseph Kleber. Ele nos propôs nos chamou a atenção para um aspecto muito interessante que estava se intensificando na época, que eram as questões ligadas aos transtornos psíquicos e emocionais e comportamentais. O Joseph, na época, inclusive, trouxe dados, né, de como essas questões estavam se intensificando, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E que seria bastante interessante, e é bastante interessante ainda hoje, que nós formássemos um verdadeiro exército de terapeutas. E nessa conversa, que durou alguns dias, né, ele viria ressaltando os elementos que nós já detínhamos, inclusive em função das experiências que nós temos, não só da clínica holística Joseph Kleber, mas também da Aruanda de Pai João, na tratativa dessas questões ligadas à emoção, ao sentimento e emoção em desequilíbrio, como também o psiquismo em si. E ressaltou também a quantidade de terapeutas que nós temos na casa. Né? Nós temos aqui psicólogos, psicanalistas, pessoas que trabalham com hipnoterapia, com reprogramação mental e emocional, com, enfim, uma diversidade de propostas terapêuticas e terapeutas trabalhando aqui, atendendo as pessoas dentro dessa demanda que, diga-se de passagem, está cada dia maior. E aí Joseph Kleber, então, sugeriu, na verdade, que nós montássemos, então, um curso tendo como proposta atender as demandas que estavam crescendo, mas, acima de tudo, formar terapeutas. Sim, formar pessoas que pudessem atuar como terapeutas nas suas regiões. E depois isso ainda cresceu mais, gente. A gente começou a fazer a oficina da alma, né, que são núcleos de atendimento utilizando magnetismo e vários recursos ligados às ciências da mente e da emoção, que hoje estão sob a direção dos colegiados de Guardiões da Humanidade, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas isso é uma outra história que eu conto para vocês depois. Pois bem,
Ah, me lembrei de uma coisa muito importante. Antes de eu continuar esse bate-papo, pois é. Eles são essenciais para nós, né? Esses likes que você nos oferecem nos disponibilizam a outras pessoas, chama a atenção da internet e faz com que a gente seja ainda mais percebido e, acima de tudo, abre as portas para que nós recebamos pessoas que são interessadas nesses temas e ainda não nos conhecem. Então, por favor, os meus joinhas a partir de agora até o final do nosso bate-papo. Então, como eu estava dizendo, nasceu então o curso de terapias integrativas. Todo o conteúdo desse curso, na grande maioria, se baseiam nesses livros aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês um a um, tá bom? Além da Matéria, que foi um livro ditado pelo espírito Joseph Kleber, e Psicografia de Robson Pinheiro, que é um livro incrível que fala das questões ligadas ao homem energético, centros de força, divide o perispírito em vários corpos, os estuda, os vínculos que existem entre essas estruturas e o nosso psiquismo e a nossa emoção. Depois veio Energia, que é fruto da experiência, inclusive, de Robson, juntamente com Joseph Kleber e André Luiz, que estuda essa questão da medicina hoje sobre o aspecto da bioenergia. Então, esse livro é um manual imprescindível para qualquer terapeuta de qualquer área que atue promovendo o bem-estar das pessoas. A primeira parte é uma parte teórica e a segunda parte, Robson, então, te convida a experimentar os conteúdos que você estudou aqui, bem como as experiências que você tem enquanto profissional nessa área, tá? Chegou um momento, gente, que o Joseph Kleber falou para a gente assim, olha, não adianta somente o conteúdo técnico, nós vamos ter que dar uma humanizada nesse processo. E aí nasceu, então, o Alma da Medicina. O Alma da Medicina, eu poderia fazer uma live inteira comentando esse livro, mas eu vou deixar vocês adquirirem e se debruçarem sobre esses livros, porque a ideia do Joseph Kleber é justamente promover uma humanização nessa relação entre terapeuta e o paciente, né? E interessante, uma curiosidade para vocês que eu quero contar, é que quando saiu esse livro, eu comecei a ler, eu falei, Robson Joseph, está tão diferente aqui nesse livro, está menos incisivo, né? Tá mais filosófico, por assim dizer. E aí, Robson falou, ele passou os textos para Ângelo Inácio, para Alex Arthur, para que eles pudessem dar a característica que o livro necessitava. Não é um livro de técnicas como é o Alma da Além da Matéria e o Medicina da Alma, né? É um livro em que vai usar do recurso do sentimento e da emoção das pessoas para humanizar essa relação. E temos, então, Medicina da Alma, que é o nosso best-seller, assim. É um livro maravilhoso que também fala dessas questões ligadas à energia, à saúde psíquica e emocional. Joseph Kleber, de uma forma magistral, explicando todas essas questões. Participação de vários médicos encarnados, fazendo perguntas a Joseph Kleber sobre essas questões ligadas à saúde, enfermidade, energia, enfim. São esses livros que nós nos baseamos para construir o curso de terapias integrativas, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, a quem é direcionado a esse curso? Para quem esse curso foi feito? Para todas as pessoas que se interessem por essa ciência, para todas essas pessoas que querem experimentar esses processos, implementar isso na sua vida cotidiana e, ao mesmo tempo, promover uma saúde, um bem-estar para quem quer que seja. Esse curso ele é apresentado para qualquer pessoa, em qualquer nível de envolvimento que ela esteja com as questões ligadas à espiritualidade e saúde. Para qualquer pessoa.
A nossa maior preocupação e a preocupação da espiritualidade era passar esse conteúdo de forma que pudesse ser assimilado por uma pessoa leiga, ao mesmo tempo uma pessoa que já tem certa vivência e trabalha nessa área, de forma a fazer com que esses elementos não só satisfazessem a necessidade de conhecimento e curiosidade de quem está começando agora, como também fizessem com que o conteúdo de alguém mais experimentado pudesse se transformasse em algo maior, tá? E aí, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Como é que eu entrei nesse processo de terapias. A hipnoterapia, por exemplo, e a reprogramação mental e emocional, né? O Robson já há bastante tempo já trabalha nesse setor. E geralmente eu, pela proximidade que eu tenho com ele, né, nós conversávamos muito sobre essas questões ligadas à interatividade energética, saúde, psiquismo, corpos sutis, chakras, enfim. E Robson sempre foi uma pessoa que tudo que ele fez e faz até hoje, ele experimenta. Não há nada que Robson aplique aos seus clientes hoje ou aplicou no passado sem que ele não tivesse submetido a um experimento. Desde as técnicas avançadas que ele utiliza até o trabalho com kirliangrafia ou fotografia da aura, em que hoje Robson, sem a menor sombra de dúvida, é uma das maiores autoridades nesse assunto. Porque o diagnóstico que o Robson faz com relação à apresentação do que do que é visto, né, numa fotografia Kirlian é algo excepcional. Só quem já se submeteu a essa análise com ele tem condições de entender e perceber a profundidade com que ele te dá, né, uma noção exata do que você está vivendo do seu ponto de vista energético e a possibilidade dessas questões energéticas vazarem para o corpo físico em forma de enfermidades e doenças. É sensacional. Além disso, o diagnóstico e a tratativa, né, que ele propõe, que em momento algum substitui o tratamento médico tradicional, tá, gente? É bom a gente colocar aqui. Pois bem, eu vivi nesse universo com Robson. Até que um tempo atrás, bastante amplo, eu comecei a me interessar pela hipnoterapia, né? Por ter sido convidado a participar de uma sessão de hipnoterapia. E eu fui, porque eu sou muito curioso, e aquilo realmente mexeu comigo, assim, porque eu vi determinadas situações e circunstâncias que comprovaram o quanto é inequívoco, né, a possibilidade de tratamento e de melhoria que advém através da hipnoterapia. Então, eu fiz um curso longo, né, de hipnoterapia num dos institutos mais famosos de Belo Horizonte, e depois eu fui complementando os meus estudos a partir das minhas necessidades, né, em outros eventos, em outras escolas, enfim. Hoje eu tenho uma formação interessante, bastante aprofundada, não é o ponto final, eu estou sempre procurando mais elementos, mais conteúdos, porque tudo progride, né? E também busquei a reprogramação mental e emocional, que é uma outra ferramenta incrível que tenho utilizado com sucesso nas pessoas que me buscam, tanto presencialmente quanto online. E recentemente eu estou estudando psicanálise, que é um outro universo maravilhoso que eu estou me defrontando com ele. Realmente a nossa mente, a mente humana, os sentimentos, as nossas relações, elas estabelecem vínculos conosco de maneira saudável, não tanto assim. Pois bem, essa é a minha breve história para poder dizer o quanto que foi satisfatório para mim receber da espiritualidade o convite para poder montar esse curso juntamente com outros terapeutas, tá? Bom, eu tenho um roteirozinho aqui que eu vou seguir para que vocês possam também ter um acompanhamento legal dessa proposta que nós estamos apresentando para vocês hoje, tá bom?
Mas antes, os meus joinhas, pelo amor de Deus, tá? Aí tem uma pergunta aqui bem legal. O que significa cuidar do homem como um todo? Corpo, mente e espírito. Bom, o que significa? Significa que no momento em que você encara aquele indivíduo que está ali à sua frente procurando um auxílio, às vezes de uma maneira até equivocada, né? Porque ele apresenta para nós os sintomas e às vezes as causas elas são totalmente diferenciadas do que na realidade elas são. A gente vê nos processos terapêuticos que quando alguém está diante de nós, nós não estamos diante de uma pessoa, nós estamos diante de uma consciência. E aquela pessoa também não está diante de um terapeuta pessoa, ela está diante de uma consciência. Então essa conversa entre um e outro é uma conversa entre duas consciências. E quando a gente se posiciona dessa forma, a possibilidade de êxito, ela tende a crescer ad infinito, porque eu não vou me prender às questões que dizem humana, às questões que dizem inteiramente as características humanas, mas eu vou me ater às características que dizem respeito a uma consciência e ao estado consciencial em que essa consciência se encontra. Isso é muito interessante da gente observar. Então, quando a gente fala assim, qual é a excelência, qual é a diferença de se cuidar o indivíduo, corpo, mente e espírito? Porque nós vamos viajar por toda essa estrutura tridimensional que compõe o ser humano. Às vezes o que a gente tem no corpo físico é apenas o efeito de uma causa que a gente desconhece e que se apresenta na mente ou no corpo sutil de quem quer que seja, mas é um processo redirecionado pelo próprio espírito para que aquela situação seja amenizada. Vou dar um exemplo para vocês meu, né? Certa vez, algum tempo atrás, não sei se eu já contei esse caso para vocês, mas se eu contei, vou repetir. Eu tratei uma jovem senhora, mãe de 2 filhos, na época, né, um tinha 6 e o outro tinha 10, mais ou menos, em que ela chegou aqui no consultório relatando o pavor, horror, medo que ela tinha de balões. Isso mesmo. Balões de festa de criança. Balões, esses balões coloridos que a gente coloca nas festas infantis, enfim. Eu fiquei olhando para ela, falei, meu Deus, medo de balão? Porque a gente tem medo de barata, tem medo de lagartixa, medo de aranha, medo de altura, medo de elevador, né? Mas medo de balão. Começamos a conversar no processo de anamnese e ela foi relatando para mim que ela não sabia explicar. Mas quando ela via balão e alguém vinha em direção a ela carregando balão ou balões, ela entrava em pânico. Ela contou para mim uma vez que ela chegou a desmaiar. E que ela não fazia festa para os meninos dela, para os 2 filhos, porque geralmente festa de criança tem que ter balão. E balão para ela era algo inconcebível. Pois bem, fizemos a anamnese, fizemos todo o processo e aí vamos examinar o indivíduo, porque o efeito eu já tinha no corpo e na mente dessa pessoa, né? Ela tinha reações orgânicas quando se deparava com a ideia de um balão na sua frente. A mente já também se posicionava com essa característica. Então vamos na matriz, né? No espírito. E assim a gente fez um processo, hipnose, né? Uma espécie de regressão, e aí a levei num ponto em que ela começa a relatar, porque no processo de hipnose, a pessoa que vai relatando toda a situação que ela está vivendo. E ela me diz que ela está na mesma idade de um dos filhos, 10, 12 anos, né? Numa festa de criança, e ela chegou mais cedo com a mãe dela. E a mãe foi ajudar a dona da casa, porque elas eram amigas, ajudar nos últimos detalhes da festa. Então, como não tinha criança ainda, não tinha ninguém, né?
ela ficou sozinha na sala. E aí veio uma pessoa, um homem adulto, e começou a bulinar com ela, né? Assediá-la, enfim, né? A machucá-la intimamente. E ele foi, segundo o relato dela, às vias de fato. E ela, naquele processo, né, sem entender o que estava acontecendo, e apavorada e com medo, ninguém para ajudar, a única coisa que ela via diante dela eram os balões que estavam decorando a festa da qual ela tinha sido convidada para participar, né? Esse processo se encerra, né? Eu trago ela novamente à vida presente e descobrimos o porquê que ela tem tanto medo de balão. Na verdade, ela não tem medo de balão. Na verdade, a mente dela desviou aquele processo complicado, sofrido, que até aquele momento ela não teria condições de enfrentar, desviou aquilo e disse para ela, falar de forma simples, tá, gente? Isso não aconteceu, o que aconteceu é que você tem medo de balão. Então esqueça esse episódio e tenha medo de balão. E é isso, né? Então, trazendo ela para o nosso presente, fizemos todo um processo, né, com ela, e depois de um tempo, de um período X, ela mandou para mim algumas fotos dizendo que estava muito feliz e que ainda tinha uma certa aversãozinha por balão, mas ela já era capaz de fazer as festas de criança dos seus filhos com balões. Então, o que eu quero dizer para vocês, a importância desse processo de terapia integrativa, em que a gente vai integrando todas as estruturas que compõem o ser humano, não para nós combatermos apenas os efeitos, porque isso seriam movimentos paliativos. Um determinado momento, um determinado instante, por um gatilho qualquer, aquela situação viria à tona e aquele trauma, que era uma coisa um tanto quanto mais fácil de se lidar, ele assume uma proporção ainda maior. Então, as terapias integrativas, elas nos dão a possibilidade de irmos às causas. E as causas, elas são as mais diversas possíveis. Algumas são tanto quanto mais complexas, mais difíceis, e outras são de uma simplicidade fora do comum, mas o indivíduo, em função da sua complexidade, da sua fragilidade, ele toma aquilo como algo numa proporção em que ele não tem condições de lidar e transforma aquilo num empecilho à sua felicidade, ao seu crescimento. Então, a beleza das terapias integrativas é exatamente essa. É olhar o ser humano como uma consciência, se posicionar diante dessa consciência como também uma consciência e juntos num processo integrativo, interativo, vamos buscando as respostas para que o efeito daquela proposta terapêutica atinja os seus objetivos. Tá bom? Estão gostando? Manda aí os seus likes aí. Vamos lá! Bom, vamos ver algumas outras perguntas aqui que eu acho muito legais da gente poder conversar. As técnicas principais, né? Quais são as técnicas mais utilizadas dentro das terapias integrativas? Bom, todas elas, sem exceção, vão passar pelo universo do magnetismo. Todas as vezes que duas consciências entram num processo interativo, numa proposta de cura ou de melhora, né, psíquica e emocional, o magnetismo estará presente. Não tem outra possibilidade que não seja essa. Aliás, não tem outra prerrogativa que não seja essa. Qualquer técnica terapêutica que, porventura, qualquer terapeuta utilize, vai passar pelo universo do magnetismo, correto? Bom, nós temos, como eu falei para vocês, o processo da hipnose, né? Isso eu posso dizer com propriedade, que eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta, integrativo, inclusive, clínico e reprogramador mental e emocional. A hipnose nada mais é do que um processo de sugestão.
né? As pessoas entendem que a hipnose ela vai entrar num estado de alienação ou de ausência mental e emocional, e não é nada disso. Ela vai estar lúcida o tempo inteiro, porque eu preciso dela lúcida, inclusive, para que ela possa ter entendimento do que está acontecendo com ela. Não só do seu ponto de vista daquele momento, mas no que diz respeito às suas emoções e às repercussões que essas emoções e sentimentos têm sobre ela, porque é onde o hipnoterapeuta se baseia, né? Bom, nós temos a PNL, que é a programação neurolinguística, que também utiliza as questões do magnetismo, mas trabalha de uma forma um tanto quanto mais um pouco mais longa do que a hipnose, mas objetiva exatamente promover uma reprogramação no indivíduo, ressignificar algumas coisas, reposicioná-lo diante de si, diante da vida. Então, essa é uma das técnicas que a gente utiliza aqui e que você vai conhecer, tá? Como funciona o magnetismo e por que ele é tão importante nesse contexto? O magnetismo é um recurso humano, todos nós somos dotados, né? A gente tem vários estudos nessa área. Magnetismo animal, magnetismo humano, magnetismo pessoal. É aquela capacidade da gente mover uma energia que promova, já que a gente está falando sobre terapia, tratamento e melhoria, que impulsione, né, uma possibilidade real de o indivíduo se fazer mais saudável do que ele está. O magnetismo, ele é, na verdade, a estrada por onde tudo caminha. Vamos usar, por exemplo, a questão dos passes magnéticos, né, que também são utilizados dentro das propostas da terapia integrativa. O passe magnético, ele tem várias técnicas para você ser utilizado, né, que na clínica holística a gente utiliza e somos instruídos, né, por um dos maiores, para não dizer o maior magnetizador que nós temos no Brasil, que é o Jacó Mello, um fenômeno, um estudioso e um experimentador, um cientista da alma, né, que de quando em vez vem aqui nos modernizar no que diz respeito à utilização do magnetismo. O magnetismo ele tem um poder curador, terapêutico fora do comum. E o mais interessante é que quando a gente detém o poder de manipular esses fluidos, nós damos a eles características infinitas, com uma possibilidade infinita de agir sobre as estruturas dos corpos energéticos que nos compõem, promovendo não só limpeza, saneamento, cicatrização, como é que eu vou colocar para vocês? Ele pode ser calmante, ele pode ser estimulante, enfim, é uma energia humana que, se bem direcionada, bem trabalhada, faz com que a reorganização desses corpos energéticos que nos compõem ajam de uma forma satisfatória e nos promova a uma saúde integral mais apropriada às nossas funções. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar e o tempo está correndo, né? A hipnose ainda hoje sofre preconceito. Como podemos desmistificá-la? Sim, a hipnose ainda sofre bastante preconceito, mas porque a grande maioria desconhece o que seja um processo de hipnose na sua integridade. Tem muita gente que usa a hipnose, que a gente chama de hipnose recreativa, que são esses espetáculos que a gente vê nas TVs, no YouTube, de hipnotizadores que usam esse processo de sugestão para fazer, por exemplo, com que a pessoa esqueça o nome, fique com os pés colados no chão, com uma cebola achando que é maçã, né? Enfim, assuma uns posicionamentos que são reais, tá, gente? Isso não é embuste, não é nada, não é ilusionismo, não é nada, não. É real mesmo. O hipnólogo ele acha um caminho
dribla o consciente da pessoa e vai lá no inconsciente dela e faz com que determinadas coisas que fazem parte da realidade da vida dela sejam momentaneamente nublados e modifiquem aquela realidade a partir dessa incursão, de maneira que ela corresponda à indução do hipnólogo e se comporte daquela maneira. A única coisa que o hipnólogo não consegue, graças a Deus, é burlar as questões que dizem respeito ao caráter e à personalidade do indivíduo. Determinadas situações que, porventura, dentro desse processo hipnólogo, ele sugerir e for de encontro aos valores desse indivíduo, ele pode tentar fazer o que ele quiser, que ele não vai conseguir, não. Mas, por causa dessas questões, existem várias outras, mas dessa, a hipnose ainda é vista como algo recreativo, como mágica, né? E não é. A hipnose é uma ferramenta que hoje, inclusive, pode ser utilizada em hospitais, sabiam? Para tratamentos de várias demandas psíquicas e emocionais, né? E aí, como podemos desmistificá-la? Utilizando o seu potencial da maneira coerente, né? Primeiramente, o hipnólogo é uma pessoa que ele tem que estudar muito, e não é só hipnose, não. Ele tem que estudar neurociência, eu estou fazendo um curso de psicanálise, para vocês terem uma ideia. Eles têm que estudar noções de comportamento humano, eles têm que estudar tudo aquilo que diz respeito a essa constituição aqui, física, energética, mental e espiritual, para que as suas técnicas não sejam apenas técnicas frias, mas que possam ir além do fator hipnótico. Por exemplo, eu, algumas das vezes, com alguns clientes, nem chego a usar a hipnose. Às vezes começo a utilizar outros recursos, porque na especificidade em que o caso se apresenta a mim, não que a hipnose seja alguma coisa desnecessária, mas os conhecimentos que eu já tenho me abrem condições de não utilizá-la naquele aspecto, ou enfim, naquele processo todo. Mas a maneira que a gente tem de desmistificar esses mal entendidos com relação ao processo hipnótico é exatamente isso. É apresentando um contexto coerente a uma utilização terapêutica consistente, que a partir dos resultados vai fazendo com que esse universo, né, em que algumas pessoas entendem ser a hipnose como algo apenas recreativo, faça por se desmanchar. Mas tem uma coisa muito engraçada que eu vou contar para vocês como curiosidade. Algumas das vezes eu estou com alguns amigos, alguma coisa, e sai esses assuntos, aí alguém fala assim, o Marcos é hipnólogo. Aí sempre tem alguém que fala assim, eu duvido que você me hipnotiza. Eu adoro isso, porque são essas pessoas as mais suscetíveis e as mais fáceis de entrar no processo hipnótico. Aí eu olho bem para ela assim, você repete, eu duvido que você me hipnotize. E aí eu já te hipnotizei, vamos lá. E elas ficam assim, horrorizadas. Você é um bruxo? Não, eu sou hipnólogo. Tá. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Na nossa plataforma, estou seguindo uma colinha aqui, tá, gente? Na nossa plataforma, nós temos vários vídeos, né? Em que a série Profissão Terapeuta ou minissérie Magnetismo estão à disposição de vocês. Inclusive, entrevistas com os terapeutas que promoveram e levaram adiante esse curso de terapia integrativa. É só entrar lá, Israel deve ter colocado aqui o QR Code em algum espaço aqui, e você vai lá e você pode comprovar a veracidade do que eu estou falando, né? Vamos lá. O impacto das terapias integrativas na vida das pessoas, né? Aí tem uma pergunta que é muito legal. Vocês já viram mudanças impressionantes na vida de pessoas que passaram por essas terapias? Cara, a gente poderia enumerar assim, o resto da nossa live, contar casos.
E não são poucos, não, são muitos casos em que, de uma maneira bem diversificada, não vou colocar assim uma coisa bem direcionada, o que a gente vê, né, primeiramente é a mudança que a pessoa promove na relação que ela tem com ela. Vou contar um caso bastante interessante meu, adoro contar caso. Certa vez eu recebi um senhor, né, num estado de descrença de si mesmo, e veja bem, não era uma questão depressiva, tá? Mas era, sabe aquele estágio em que a pessoa chega e não acredita mais nela, e a partir dessa descrença, ela vai deixando, tipo a música de um cantor famoso aí, a vida levá-lo. Então a vida estava indo ladeira abaixo em todos os sentidos, todos os sentidos. E o que mais pegava nele era o aspecto da ser uma pessoa obesa, né? Ser uma pessoa com um segredo que ele trancava às 7 chaves, né? E que, por viver assim, não mantinha uma relação constante com as pessoas, familiares, amigos, empresa, enfim, era aquela pessoa que estava sempre buscando alguma coisa a mais para poder amenizar essa dor, mas jamais estava com a disponibilidade de resolver. Pois bem, fomos lá para o tratamento, né, para o processo da terapia, através da hipnose. Descobrimos as causas dessa falta de entendimento para consigo mesmo, a origem dessa descrença, que foi, na verdade, uma decepção muito grande que ele teve com o pai, né? E essa decepção muito grande, ela foi tomando proporções cada vez maiores à medida em que ele foi crescendo, porque como ele tinha outros irmãos, e ele vendo a proteção que o pai dava para os outros irmãos e o deixavam descoberto, ele começou a acreditar que sim, ele é uma pessoa que não merecia. Se ele não merecia o cuidado do próprio pai, ele não merecia cuidar-se e nem ter o cuidado de quem quer que seja. E isso foi avolumando. Casou-se, teve filhos e as decepções, separou, aquela coisa toda, chegou até mim. E aí a gente foi salientando alguns aspectos, né, à medida que o tempo foi passando. Lista para mim algumas características positivas que você tem aí. Vamos fazer um exercício de busca interna para ver o que está encoberto aí com essa situação de descrença, né, de desmazelo que você está tendo consigo mesmo. E ele relatou algumas coisas e eu falei para ele assim, qual dessas aqui é a mais interessante para você? Aí ele ressaltou que era uma que diz respeito à parte artística, né? Ele gostava de pintar. Eu falei, pois bem, então agora você vai se dedicar à pintura, eu quero que você, é seu dever de casa, né? Fazer um quadro. E aí ele fez esse quadro, que ficou bastante interessante, claro, né? E aí nós vamos conversar sobre esse quadro, refletindo os valores que essa pessoa tinha e que estava representado naquela tela. E ele pegou e falou assim, mas eu nunca vi isso. Você nunca viu isso, como você nunca viu essa aptidão dentro de você. Então, que tal você começar a prestar mais atenção nos aspectos positivos que você tem, nas suas conquistas? Porque as suas derrotas, você as vivencia 24 horas por dia. Que tal você começar por aí? E assim foi feito, e passo a passo. Hoje a gente está junto ainda nesse trabalho, mas se vocês verem a pessoa com que eu estou lidando agora, se alguém me dissesse algum tempo atrás que é a mesma, eu não acreditaria. Está perfeito? Está no auge? Não. Mas melhorou muito, inclusive na aparência, nos cuidados, está na academia, mudou a questão do guarda-roupa, está reassumindo as rédeas da sua vida, do seu ponto de vista profissional, está pintando, está pensando em montar uma pequena exposição para os amigos no escritório onde trabalha. Entende? Então a gente vai vendo esses progressos e a gente vai entendendo também o quanto que às vezes as pessoas só precisam de um terapeuta da alma, de alguém que esteja disposto a apenas ouvir
E nesse processo de escutatória, propor alguns caminhos, algumas alternativas, que a pessoa assimila com certa profundidade, com muito interesse, ou com pouco interesse, pouca profundidade, mas assimila. E aí você a estimula a colocar em prática. O tempo para isso fazer com que ele se transforme, não tem tempo não. É o tempo dele, é a condição dele, é a possibilidade dele, é o desejo dele de fazer as coisas acontecerem. Agora tem uma coisa, quando o indivíduo começa de uma maneira sincera, ninguém mais segura. Quando ele se conscientiza de que ele é uma pessoa capaz de dar uma reformulação na vida dele como um todo, nasce uma satisfação tão grande dentro desse indivíduo que ele se torna praticamente autossuficiente e gestor da sua vida e, por consequência, de instantes e momentos mais felizes. Então, já vi vários casos de mudança, de reformulação, tá? Existe um caso que marcou vocês e que gostariam de compartilhar? Deixa eu pensar aqui. Existe um caso sim, que eu vivi, que era um caso de uma menina, de uma jovem senhora, odiava a mãe. Por julgar a mãe uma mulher irresponsável, não tinha sido uma boa mãe, enfim, e elas eram inimigas ferrenhas, 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 ferrenhas. E essa menina, então, nos procura desejosa de reverter essa situação, porque ela virou e falou, olha, eu não aguento mais carregar esse estigma, essa coisa que está me dilacerando por dentro. Eu não quero me tornar uma filha ideal para minha mãe, porque eu acho que não há mais tempo para isso, né? Mas eu não quero mais olhar para minha mãe com tanta aversão, com tanta dificuldade que eu tenho. E aí, gente, a gente foi fazer um trabalho com elas. Isso foi uma das coisas também que poucas vezes aconteceu comigo, porque ela pulou dessa existência para um outro momento. Que é uma outra coisa também, abrindo um espaço aqui, que as pessoas às vezes acham que a hipnose é para descobrir quem foi você em outra vivência passada, ou vidas passadas, como se dizia antigamente, e agora não é o mais correto, né? São vivências passadas. Eu quero fazer uma hipnose para descobrir o que eu fui de vida passada. O que você foi em vida passada já foi. Não te interessa mais, a não ser que espontaneamente, dentro de um processo de hipnose, você caia numa outra existência, o que foi o caso dessa menina. E aí a gente viu a relação complicada em que ela teve com essa mãe, porém naquele momento eram duas irmãs, né? Ela é a irmã mais velha, a filha atual hoje é a irmã mais velha e a mãe atual hoje é a irmã mais nova. E o quanto que essa irmã mais nova era capaz de manipular a família inteira para fazer com que a outra, que hoje é filha, fosse apontada como a ovelha negra da família, enfim, até que culminou na expulsão dessa menina para a rua, jogaram ela para a rua e aí ela caiu no mundo, se prostituiu, essa coisa toda. Parece livro, né? Parece filme, mas foi isso que aconteceu com essa menina. E aí nascem mãe e filha, ela odiando a mãe, né? Trazendo inconscientemente todo esse processo de abandono, de mentira, de injustiça. E aí nós vamos trabalhar essa questão. Agora, importante, gente, eu não tenho como tirar essa memória ou não temos, né? Está lá implícita, gravada, mas eu posso buscar uma memória tão forte quanto que seja positiva e suplantar, sabe? Colocá-la por cima, como se eu fosse empurrando essa memória infeliz para baixo, suplantando com alguma coisa que a felicite e que a faça mais feliz. Então, essa menina, paulatinamente, ela foi se transformando, se modificando, se aproximando da mãe. A mãe também foi se tornando receptiva, ao ponto de as duas hoje morarem juntas. Ela vendeu a casa dela, a mãe alugou o apartamento, né? E ambas falamos assim, nós vamos recomeçar a nossa vida, vamos recomeçar num espaço físico diferente.
em que não tenha somente a sua cara e nem a minha cara exclusivamente, mas que tenha o viés de nós duas. Então, uma vendeu a casa, a outra alugou o apartamento, e compraram móveis novos, compatíveis com aquela nova relação que estava estabelecendo. E hoje vivem dentro da normalidade, né? A menina, essa jovem, feliz pelo passo que ela deu, e a mãe também interessada nessa relação, ou seja, estão reconstruindo um processo. Mas isso tudo adveio através da tratativa das terapias integrativas. Certo? Estão gostando? Estão achando interessante? Bom, nananana. Tem tanta pergunta legal aqui, gente. Quem foi que elaborou essas perguntas, hein? Aqui, eu vou pegar essa aqui, apesar de eu já ter respondido em parte, mas é só para a gente poder testificar com mais ênfase, né? Quem pode aprender terapias integrativas? E é só para terapeutas ou qualquer pessoa pode estudar? Todo mundo que esteja interessado em conhecer o universo da alma humana, né? Os caminhos intrínsecos da alma humana, os caminhos fascinantes da alma humana, os caminhos intrigantes da alma humana. Todo mundo que deseja mergulhar nesse universo maravilhoso, infinitamente fantástico, que é a nossa alma humana, que é o nosso psique, que é a nossa mente, que é a nossa maneira de enxergar o mundo. O curso, ele é aberto para todos. E a jornada é uma jornada que nos possibilita, primeiramente, promover um reencontro, né, conosco mesmo, porque a ideia é essa. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso. Seja, sei lá, uma dona de casa, seja um dentista, seja um profissional liberal de qualquer área, médico, professor, seja qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer esse curso. Esse curso é direcionado a todas as pessoas que desejam conhecer e trabalhar e ajudar as pessoas dentro do universo das terapias integrativas, tá? Bom, como um iniciante pode começar essa jornada de aprendizado? Nós pensamos, orientados pelos espíritos, nos mínimos detalhes. Então, o curso, ele vem num crescendo. Ele é apresentado para o leigo, né, com definições, com apresentações de cada vertente dentro da terapia, do universo das terapias, né? Então, é um crescente, tá? Aquele que nunca ouviu falar de terapia integrativa e entrar no curso, ele vai ter esse acompanhamento, né? Esse processo crescente, no qual ele vai ter a oportunidade de obter as informações teóricas e ter também as possibilidades da prática. E são várias práticas, muitas práticas, na área da PNL, na área da hipnose, na área da reprogramação mental e emocional, enfim, são várias as possibilidades de você poder receber o conteúdo, possibilidades não, realidades, né? De receber o conteúdo teórico e fazer as suas devidas experimentações do conteúdo que você já recebeu. Portanto, é um curso em que, ao terminar esse curso, você será um terapeuta. Você terá ferramentas para se tratar e tratar outras pessoas. Transformar isso numa profissão ou numa complementação de alguma coisa que, porventura, você já exerça e que tenha esse viés. Aí é a sua escolha, tá? Então é isso. Nós já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo. Eu quero só salientar assim, se você está comigo até agora, é sinal de que você se interessou por
essa proposta, né? Então, quero dizer para você que a possibilidade de você aprofundar esse conteúdo que eu apresentei para você é real. Você vai receber um convite muito especial. Vou até ler aqui, ó. Acesse nossa plataforma de estudos e experimente gratuitamente a primeira aula do curso. Acesse nossa plataforma de estudos e experimente gratuitamente a primeira aula do curso. Israel, de novo, deve estar colocando o QR Code aqui. Vocês vão poder chegar na nossa plataforma e assistir a primeira aula. E eu tenho certeza que essa primeira aula vai te conquistar definitivamente. E comece já a ser um terapeuta espalhando essa notícia para as pessoas, né? Alguém que você entende estar interessado nesse processo, em conhecer, em ampliar os seus conhecimentos nessa área, compartilhe com ele. Passa essa informação com ele e quem sabe você, 1, 2, 3, façam esse curso juntos, compartilhando as informações que estão ali e promovendo, inclusive, uma mesa redonda de discussão e, ao mesmo tempo, de experimentação de tudo aquilo que vai ser proposto para vocês aqui. O fato é que não percam essa oportunidade. Ela é única e vai fazer com que você transforme a sua vida para melhor e, mais legal ainda, transforme a vida de quem quer que seja para um patamar ainda mais feliz, ainda mais integrativo e com mais saúde psíquica, emocional e espiritual. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Espero ter despertado em vocês a curiosidade para conhecer os processos da terapia integrativa e aguardo vocês na plataforma do Colegiado de Guardiões da Humanidade, porque de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha para ver quem é que está integrado a esse curso. Certo? Um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau!